sou Ivandro Menezes e estou aqui com Nathan Matos e Elis do Nossa Literatura, direto do Piauí, terra fria como a Suíça. É fria lá, pô. Para falar sobre o Piauí do México, Comala e a busca de um filho por seu pai, o famoso Pedro Páramo, que povoou metade do México nesse livro, não é isso? Exatamente. Mas só tinha um filho. Só tinha um filho. Isso. Né? Um rapaz bom, direito, honesto. Isso. Tão bom que o cavalo matou ele. Calma, Menino rapaz. bom, calmo. Isso. Nem o cavalo aguentou. Não é isso? Bom, tá aí. Bem apresentado, melhor apresentação não tem, viu, Elis? Pois é. Não. Nunca nessa vida. Mas, ó, a gente vai pagar aqui. Voltamos para pagar essa dívida literária que o Ivandro inventou em outro episódio. Né? Estamos aqui pagando essa primeira dívida literária do ano. Arrependido, ele tá arrependido. Porque ele queria 12 dívidas literárias. Eu convenci ele a gente fazer só 6. Ele decidiu as duas primeiras. A primeira é Pedro Páramo. Eu acho que é melhor a gente reduzir para 3. Já vamos pagar muita coisa com 3. E Solenoide já vale por 3, né? Não, Solenoide vale por 1.000, que por 3. Tem capítulo de Solenoide que ele sozinho já é um livro. Pois é. Mas então, quem for acompanhar a gente, a cada 2 meses a ideia é essa. Mas como o Ivandro já tá diminuindo, então talvez a gente só tenha 4 no ano. Porque 3, não. Tem que ser 2 no primeiro semestre e 2 no segundo. Não, dá pra ser 4, porque um eu já paguei. Bem, gente. A segunda eu já paguei. Gente, ó, a nossa dívida. A minha luz coisou. Ah, mas não tá gravando a imagem, né? Tá. Meu Deus, mas peraí. Voltou. Como que eu tava dizendo? Eu esqueci o que eu tava falando. O que eu tava falando? Eu tô achando que Comala tá assombrando a gente. Eu também acho. Tá, também gente. acho. Porque... Olha, essa sexta-feira deveria ser sexta-feira 13. Porque, meu Deus do céu. Mas é isso. Mas é isso. Quem manda mexer com os mortos? Sempre que se fala de um autor morto, de uma autora morta, ainda mais uma cidade praticamente esvaziada, né, abandonada, uma cidade morta, então fica difícil a gente querer que tudo funcione bem. É assim que a gente sabe que o universo ele é movido por energias, entendeu? E ainda hoje eles estão lá vagando lá. Claro, com certeza, absoluta. Tenho certeza que ainda mais falou o jovem místico. Ainda mais no dia que eles dão valor total aos mortos, assim, tem o dia dos mortos e tudo mais, né? Ô, Nathan, me diga um negócio. Você marcou essa live que virou gravação na sexta-feira de carnaval porque você é um jovem místico e quer passar o carnaval para não gastar as suas vibrações na frequência. Exato. Entendi. Tá equilibrando a frequência. Tudo que tinha para gastar já foi gasto e vai acabar agora, nessa sexta-feira, agora com essa conversa aqui, a gente falando sobre o Juan Rulfo, que é a primeira dívida literária. A próxima, já fica a dica aí, a Carolina de Jesus, lá com o Quarto de Despejo, que vai ser para abril, né? Então comecem a ler. Ivandro já pagou, eu ainda não. Né? Já paguei. E sigam a querida Elis Oliveira, né? Que tem o mesmo sobrenome. A Isa de Oliveira não veio, mas veio a Elis Oliveira. Isso. Graças a Deus, essa não conta piada de tio do pavê. Que é isso, rapaz. Deixa a nossa tia do pavê. Mas a Elis, vocês podem segui-la lá no @Nossa Literatura também. Ela tá aí nas redes sociais, vocês podem conhecer o trabalho dela. Ela lê pouco, viu? Literatura latino-americana, lê pouco. Também tá lendo agora... Não gosto muito, não. Tá lendo agora coisa pouca do Roberto Bolanho, apenas tudo que dele já saiu. A obra inteira, apenas isso, né? Então quem quiser acompanhar também, vai lá, cutuca ela lá perto do bairro. Tem uns 3 livros dele que valem pela obra inteira de uns 10 autores juntos. O Ivandro disse que já vai acompanhar o 266 dele lá com a Elis. Isso. 6666. A gente se perde, né? 6666, enfim, vai-se embora. Mas olha só, vamos começar a falar de Pedro Páramo, Ivandro Menezes? Vamos, é por isso que a gente trouxe um especialista. A gente não vai falar, não. A gente vai escutar. Primeiro a gente fala. Porque a mulher tá igual aquelas veinhas que sobe de joelho o Morro de Nossa Senhora da Conceição lá em Recife, pagando promessa todo 8 de dezembro. Então ela tá igualzinho. Todo ano ela paga essa promessa, né?
Todo ano ela lê Quando Pedro eu Páramo. alcançar o milagre, menino. Menino, pense, vai trazer os mortos de volta à vida. Mas e aí, Evandro? O que você achou de Pedro Páramo? Antes da Elis falar, vamos falar. Assim, primeiro Vamos fala falar os mal, né? desentendidos. Primeiro fala os Isso. desentendidos, depois a especialista. Olha, eu vou dizer o seguinte: quando começou, eu achei difícil, árido, entendeu? Porque eu não consegui Árido me conectar muito com o livro em si. E aí eu já vou dando a recomendação para quem ainda não leu, quando você for ler, sente e leia. Não precisa ler num dia só, não, mas tenha uma li em 2 continuidade, dias. né? Sim. Eu acho que ele é um livro que pede isso, entendeu? Concordo. E assim, acho que vai numa primeira leitura, que foi o que a gente fez, sem ter a pretensão também de entender o livro. Vá só curtindo, porque aí eu acho que o que a Elis faz para Pedro Páramo se aplica bem. Ele é um livro de releitura. Eu acho que quando você relê, aí sim, eu acho que muita coisa que passa despercebido acaba se resolvendo. Por quê? Porque o livro é um grande quebra-cabeça. Então, se você gosta de quebra-cabeça, ele é maravilhoso. E posso estar viajando, mas eu acho que ele é bem simétrico. Em que sentido? Parece um personagem lá no começo, com o burrinho dele, que vai levar o nosso narrador até Comala, que só vai aparecer lá praticamente nas últimas páginas. Ela aparece nas primeiras páginas, aparece lá nas últimas. Vai aparecer uma personagem logo depois, que depois vai aparecer lá perto do fim. Então meio que tem as personagens e as histórias, elas ficam cheias de pontas soltas que vão se amarrando quase que numa simetria, numa certa distância, à medida que vai se aproximando do fim. Tanto que, para mim, o meio do livro ele fluiu super bem, porque ele é mais linear do que, por exemplo, os extremos dele, do que o começo e o fim. Né? Então, você percebe nessa própria construção do livro em si, que é um livro curto, né? É quase uma novela, você percebe a construção e a genialidade do Rufo em fazer tudo isso. Parece que é uma série de coisas aleatórias, mas tudo tem uma certa ordem, tem uma certa organização, é uma história que vai fluindo. Tem muitos personagens, né? E tem um pouco dessa coisa, dessa busca por uma origem. Então, se a gente vai tentar resumir o roteiro, ou o enredo, né? Roteiro não, perdão, o enredo, ele é muito simples, né? Assim, é um filho que vai em busca do pai. E ao mesmo tempo você acaba descobrindo que é um filho que está indo em busca da sua própria origem. E que, de uma certa forma, isso se confunde também, de uma certa maneira, com a própria origem do México, né? Com a própria formação do povo mexicano, de que forma isso acontece, com aquelas relações de subserviência, com as desigualdades de classe, com a construção de uma elite, que é uma elite decadente, diga-se de passagem. A gente vai ver isso no Pedro Páramo. Ele é como se ele fosse uma espécie de elite, mas ao mesmo tempo ele é decadente, né? Economicamente decadente, moralmente decadente, mas ao mesmo tempo ainda é o esteio moral, ainda é aquele cara que é chamado de Dom, né? Que, enfim, que tem todo um certo título, né? Porque tem uma hora que o Foucault chama ele de Pedro e ele faz, né, Dom Pedro, né? Ou seja, ele põe a coisa do Dom na frente, meio que colocando o Foucault no lugar dele, dizendo, olha, você é serviçal e eu é que sou... Essa crueldade das elites, né, a tirania das elites, isso aparece muito também na figura do Pedro, porque tem uma coisa nesse mesmo personagem também, que ele diz assim, que começa a gostar dele quando ele começa a ter essas maquinações, né, essa maldade que vai aparecendo dele, assim. Então, eu achei um livro extremamente complexo, denso, e que, diga-se de passagem, entre o momento que eu terminei de ler e o momento que a gente está gravando, acho que mais ou menos aí uma semana depurando o livro, é que você começa a pôr os elementos no lugar e parece que o livro vai crescendo. Parece que depois que você lê que ele vai, sabe, se agigantando, e aí você vai entendendo o porquê que ele tem esse lugar tão especial no panteão da literatura latino-americana, né, de passagem. Mas eu posso... Tá, fala. É porque senão tu não deixa nada pra falar, né? A ideia era essa, né? E aí eu já vou deixar uma coisa pra Elis falar, porque eu acho que ela vai saber... Ela pode comentar, pode ficar à vontade, Elis. Que é a questão do realismo mágico, né? Eu acho que, não sei se tem gente que reputa o Memórias do Porvir,
da Garra, As Lembranças do Porvir. As Lembranças do Porvir, como sendo o livro inaugural do realismo mágico. Mas eu acho que o Rufo, sem dúvida nenhuma, o Pedro Páramo tem um ponto ali que você percebe muitos dos elementos do realismo mágico, ou daquilo que vai se chamar de realismo mágico, presentes no Pedro Páramo, né? Eu estou equivocado nesse ponto. Eu não, particularmente, eu não gosto muito de trazer esse termo realismo mágico pro livro do Juan Rulfo, porque eu acho que coloca ele numa caixinha que eu não acho tão interessante de interpretação, porque as pessoas vão dizer, é realismo mágico, então agora sim eu entendi que tá todo mundo morto e que, meu Deus, como a Lê Cidade Fantasma, porque ele escreveu a partir do realismo mágico. Eu acho que simplifica muito. Se a gente partir do ponto da questão da estética, que aí vem do maravilhoso, com Carpentier, que até o Nathan estava comentando comigo antes, eu acho que tem mais essa pegada do maravilhoso, porque o real maravilhoso, realismo mágico, realismo fantástico, tem essa mistura, né? Essa coisa que as pessoas confundem muito. E acabam dizendo que é um, que é outro e tudo mais. Só que o Juan Rulfo, porque o realismo mágico tinha essa ideia de universalizar, e o Juan Rulfo queria mais que meio que regionalizar, mas ele terminou universalizando aquele povoadinho do México. Então, tem sim, se for para responder de maneira direta, tem essa questão da estética do realismo mágico, porque, enfim, é óbvio que tem, mas eu acho que não foi a primeira preocupação do Rulfo, assim, de estar nisso e tudo mais, porque na época que ele escreveu, já estavam chegando alguns sopros dessa estética, vindo de um lugar, de outro, nada firmado como a gente tem hoje, que até hoje não é nem tão firmado, assim. Mas ele lia muito, né, então acho que ele pegou muita influência de escritores dos Estados Unidos, da Europa, e a Europa a gente sabe que nessa época estava num auge muito grande do surrealismo, aquela coisa de depois das guerras e a gente precisa de uma coisa que dobre a realidade, porque a realidade que a gente tinha é brutal, cruel. E aí o Juan Rulfo vem, e aí ele vai pegando essas características um pouquinho e vai mesclando aqui nesse livro dele. Por isso que eu gosto de falar que o Pedro Páramo é um quebra-cabeça bem grandão, que a gente reforça. Precisa reler para conseguir ir juntando as peças. Eu acho meio impossível conseguir fazer isso de primeira. Eu ia até só colocar uma coisa assim, que eu falei realismo mágico e tal, porque eu sei que é uma coisa que as pessoas falam muito, né? Mas sempre que eu falo em realismo mágico, eu sempre penso o seguinte: como nordestino, nascido no interior, só se abestalha com realismo mágico quem nunca andou no interior do Nordeste, né? Porque realismo mágico, o que o povo chama de realismo mágico, a gente chama de realismo. Você andar e conversar com qualquer pessoa no interior do Nordeste, é isso. Quem nunca viu uma visagem, né, Evandro? Quem nunca teve uma visagem, né? Quem nunca viu um ser de outro mundo, que ninguém sabe explicar muito bem o que é. Quem nunca viu um jumento sem cabeça. Quem nunca viu uma loira na estrada ou na porta do cemitério, né? Então, assim... E meu pai, que viajava, quando viajava pro interior... Né? Meu pai, quando viajava pro interior, na mesma curva, toda vida, ele dizia que viu uma véia... Cara, de roupa branca. Toda vida. Eu vou te falar uma coisa aqui. Enfim, vai parecer história de Trancoso, mas eu quando estava fazendo doutorado, quando eu estava fazendo doutorado, eu vinha muito de Campina Grande para Paulo Afonso. Então são apenas 600 quilômetros de estrada. Aí você tem que cortar um pedaço da Paraíba, entra em Pernambuco, corta o Pernambuco inteiro e Alagoas. Então sempre tinha um lugarzinho chamado Carrié da Coruja. É um povoadozinho numa beira de estrada, um pouco depois da divisa de Pernambuco com Alagoas. E todas as vezes que eu passava, eu sempre passava de madrugada, eu ficava todo arrepiado no mesmo ponto e sempre via uma mulher passando na beira da estrada. Sempre. Mas era mesmo. Mas será que era uma mulher que similarmente era a mulher que passou com o Charlie? Né? Pro rapaz, ele disse, cara, mas a casa do Visa é ali, né? É ali. É quase isso, assim. Mas sempre tinha essa mesma coisa de madrugada, né? E aí, isso é engraçado. Mas, enfim,
Não sei se isso é imaginação, não sei se isso é porque eu vinha só. Mas olha, não sei se estava lá mesmo. Cada um acha a sua explicação. Mas é isso que eu tô dizendo. É o real da gente, vamos dizer assim. Sim. Né? Mas olha só, pegando isso que tu falou e também um pouco do que a Liz disse, isso é bom até porque eu tenho uma amiga que estudou um pouco dessa coisa do maravilhoso aqui também, na universidade aqui, da mesma que eu fiz aqui. E essa coisa do realismo mágico maravilhoso, muitas vezes eles se confundem mesmo, né? E o que a Elis disse, eu acho que é válido, eu concordo com ela. Eu acho que não é um problema se fosse para enquadrar, porque Exato. Os enquadramentos eles contribuem para que algumas pessoas possam compreender um pouco melhor. Mas eu acho que, como você disse assim, superficializa muito o entendimento da coisa, né? Depois de ter lido ele, porque eu li... um caminho, mas não precisa ser só esse caminho. Isso. Eu acho que ele entra naquela... Se fosse uma condição lógica, seria I, né? Tipo, realismo mágico, beleza, mas ele não é só isso. Ele é também isso e tal, mas enfim, eu acho que seria mais pro maravilhoso também. E eu vou chegar nesse ponto que tu disse aí, Evandro, mas assim, eu li muito rápido, eu li em 2 ou 3 dias. Eu gostei do começo, eu acho que a primeira frase me impactou, tanto é que pela primeira vez, sem querer ficar fazendo relação com o filme, assim, o intuito é o livro, né? Mas primeira vez na vida que eu peguei o livro, na hora que eu fui começar o filme, fui fazendo um relato, assim, das primeiras páginas, mas eu peguei mais pelo começo. Porque a gente estava falando, né, Ivan, da primeira frase eu acho muito forte, né? Porque abre, assim... Das melhores aberturas de livros que eu já li na vida, assim. Todos os tempos. Para quem ainda não... Para quem ainda não leu, ou então nunca viu o começo, é uma frase curta e que diz assim: vim a Comala, porque me disseram que aqui vivia meu pai, um tal de Pedro Páramo, né? A única coisa que a gente pode ter daí, desse sentido, é que, como o Ivandro disse, há uma busca por provavelmente uma origem, né? Sim. E assim, só que assim, o que é, né? Onde fica, por que ele vai a Comala? É somente para conhecer o pai dele, né? Quem é o pai dele? Pedro Páramo. Quem é Pedro Páramo no Jogo do Bicho? Né? E o que é que essa busca pode representar para essa pessoa que começa a narrar? Assim, é uma coisa... Eu vou começar a usar essa abertura, inclusive, viu, Nathan, nas minhas aulas de metodologia, para os meus alunos na universidade. Eu sempre uso a abertura da metamorfose do Kafka, né, para ensinar eles o que é o problema, porque o Kafka coloca ali o que é um problema. Isso. E eu acho que essa abertura também é a mesma coisa. Eles dizem, olha, viemos aqui. Qual é a problemática que me trouxe aqui? É essa. Mas é uma aula, assim, eu achei uma aula. Sim, eu acho que é uma dívida literária que, para quem quer escrever, tem que ser pago o quanto antes. Porque, assim, para além, uma coisa que talvez eu concorde e discorde, mas não é uma discordância no sentido negativo da coisa. Porque, por exemplo, eu acho que é um livro de releituras, né? Todo livro de releitura? Nem tanto. Eu acho que tem livros que você lê uma vez, basta, mas... Tipo um Don Quixote da vida, é um livro para releitura. Eu acho que esse se encaixa naquele critério do Calvino, do Ítalo Calvino ali, naquele texto célebre dele, porque lê os clássicos. Porque lê os clássicos. Eu acho que o Pedro Páramo cai como uma luva ali, em tudo que ele fala, sabe? Mas nessa coisa do quebra-cabeça, nessa coisa da releitura, eu acho que a releitura talvez ela seja importante, não totalmente para compreender o que acontece em Comala, com Pedro Páramo e tudo mais, nessa simetria, porque eu acho que se você estiver atento e forte, né, como diz a música, como você disse, se você lê, né, de uma vez, talvez, eu acho que é um entendimento, eu não gosto de adjetivos, mas enfim, melhor do que se você for ler parando, como o Ivandro disse. Porque assim, eu li de uma vez só, e uma parte minha, porque eu fui ver o que o povo fala, e muita gente fala isso, assim, do quebra-cabeça, você fica sem entender e tudo mais. Eu não achei. O que eu achei, por conta talvez da minha edição aqui, foi as primeiras páginas. Acho que onde devia ter uma quebra não tinha, uma mudança de página, mas logo em seguida eu percebi o começo, e como o Ivandro disse, ali, depois um pouco do começo ali, quando ele vai chegando a Comala, que a gente começa a entrar na história do Pedro Páramo, que fica uma coisa mais linear, ainda assim, dentro dessa linearidade, há indas e vindas, e sim, há peças fora do encaixe, como o Ivandro disse, que você precisa encaixar. Mas se você estiver atento, você para e volta. como uma leitura às vezes precisa. Porque aconteceu, teve alguns momentos que eu disse, peraí. Por exemplo, eu marquei aqui o livro começa na minha edição na página 25. Mais ou menos na página 50, quase 60, foi que eu disse assim, porra, velho, esse povo tá morto? Agora que eu tô entendendo isso, peraí, eu vou voltar. E aí eu tava comentando com o Ivandro em off, que tipo assim... Tu é lerdo, viu, Nathan? Não, mas...
Não, mas isso é super normal. Mas eu vou dizer por quê. Mas aí é uma leitura minha que não foi por conta do livro. Não é por isso. Por quê? Entenda. Às vezes a gente tem uma experiência de leitura que a gente às vezes também não quer se... viu, gente? É só pra mexer com o Natan. Não quer se entregar aquilo assim ao óbvio, digamos assim, né? Ao óbvio. Tipo, é claro que assim, você pensa, mas por exemplo, ele encontra a Bundio que vai andando com ele até chegar com Mala, né? E aí quando ele vai encontrar a Edwiges lá e tudo mais, bababá, a Edwiges assim, tu encontrou quem? É só a Bundio, rapaz. Oxe, mas ele é surdo. Aí, olha só a minha cabeça. Eu não achei. É claro que eu pensei. Eu pensei nisso, mas não foi a primeira coisa que eu pensei. A primeira coisa que eu pensei foi: a Bundio não gostava do povo de Comala e a Bundio fingia que era surdo. Se fingia de surdo. Juro, foi a primeira coisa que eu pensei. Eu guardo isso comigo porque não é uma coisa que você. Aí depois assim, não, peraí, mas. Enfim, aí você começa a ver, aí você começa a entender as coisas. Eu só vi sacar depois o essas indas e vindas, e aí você começa a ver essas idas e vindas, né? Dos diálogos que vão tendo a marcação das aspasinhas, para você entender que é uma coisa que não tá acontecendo ali naquele momento que o narrador tá fazendo. E aí eu disse assim, peraí. Vamos organizar a vida, voltar um pouquinho e recomeçar. Tem livro que é assim, né? E aí por si só já é um livro que precisa de releitura, porque se você não estiver atento, vai te pegar e tu vai chegar na metade do livro e tu vai dizer assim, não estou entendendo porcaria nenhuma, esse livro é muito ruim. Não, você é que é um leitor fuleiragem e não tá prestando atenção no que você tá lendo, tá olhando o celular do seu lado aí, ou então, enfim, olhando pra magia plantada na parede do teto. Entendeu? Mas Sabe assim... quem foi que releu Pedro Páramo? Um ilustre, Gabriel Garcia Marques. Pronto, tá aí. Né? Ele pegou o Pedro Páramo, caiu nas mãos dele, ele estava começando a escrever Cem Anos de Solidão. E aí Pedro Páramo chegou nele. Ele leu numa sentada e imediatamente ele voltou pro início. Ele leu o Pedro Páramo 2 vezes seguidas, assim, na hora. E aí ele diz numa entrevista que depois dessas 2 leituras, ele finalmente descobriu como que ele iria escrever o livro dele. E aí tudo que ele tinha escrito de Cem Anos de Solidão, ele jogou no lixo e começou a reescrever, que é o livro que a gente tem hoje. Não, é muito bom, cara, assim, reler é importante. Não, mas é isso que eu tô dizendo. É porque... Eu fiquei com vontade de fazer isso, de reler assim que eu terminei, sabe? Mas sabe por quê? Eu ia chegar no ponto, Elisa, é o seguinte, reler é importante. Eu ia dizer isso e eu concordo que ele é importante. É só porque, às vezes, eu vi muita gente na internet falando disso, como se essa releitura ela fosse ser um problema de leitura para as pessoas. E eu fico com medo disso afastar o povo, entendeu? É um livro que você tem que reler, não sei o que. Aí a pessoa, não vou ler esse livro, não, vou ter que reler, não sei o que, entendeu? Então, assim, eu queria dizer... ter que ler de novo, pra que eu vou ler? Então, assim, o que eu queria dizer é, leia o livro, atenta, você vai compreender muita coisa. Mas, como a própria lista está dizendo, não é um livro... Instigar. Isso, exatamente. Instigar. Ele sozinho vai fazer isso pelo que você diz, né? Então, assim, tem uma frase lá que eu marquei, tipo assim, a morte não se reparte como se fosse um bem. Então não reparta a sua leitura, né? Vai aí firme e forte. E só para fechar ali com o Ivandro disse, macho, ali mais ou menos na metade, mas por fim, porque a figura do Pedro Páramo é uma figura que talvez a gente teve no Nordeste brasileiro, né? Né? O coronelismo e tudo mais. Eu juro a vocês, eu li... E eu disse assim, isso aqui é no interior daqui, do sertão do Ceará? É no interior da Paraíba? É no interior do Pernambuco? Né? Porque assim, e o que o Ivandro disse é muito fácil. Pra gente, eu não sei pros outros, mas assim, parecia que eu tava, entre aspas, bem entre aspas, tava em casa, assim, né? Tipo assim, tô de boa. Com esse maravilhoso aqui, eu tô de boa. Algo muito próximo, né? Algo muito próximo, E só pra passar a bola pra Elis, pra gente sair um pouco, talvez, dessa estrutura, dessa coisa da releitura, o Ivandro disse que não pegou muito ele no começo. Mas mesmo depois eu fui gostando, porque é um livro que, por mais que tenha essa personagem do Pedro Páramo, né, que é aí fundamental e tudo mais, é um livro que vai tratar de solidão, né, que trata a questão da memória. E eu tinha notado outras coisas aqui. Da solidão, da memória, de uma certa existência, né? De uma certa coisa existencial por esse narrador. É muito, né? Existencialista. Exatamente. Tem uma questão também, entre aspas, vamos botar entre aspas, assim, de uma certa transcendência dessa coisa de vivo, de morto, né? Das histórias que vão se entrelaçando. E eu acho que ele consegue botar isso também no estilo dele, assim, na marcação da... E aí, Ivan, tu também podia opinar das coisas do estilo mesmo enquanto leitor, né? Eu gostei muito, cara, de Pedro Páramo. Quando o Ivandro começou a ler, ele mandou uma mensagem assim, Elis.
Rapaz, não tô gostando não. Eu digo que você tá lendo errado. Aí depois ele me disse, terminei. Eu gostei, eu acho, ó. Aí agora ele tá dizendo aí que foi uma leitura que ele gostou. Eu acho, eu amo, eu acho. Mas eu disse isso mesmo, que eu achava. Não tinha muita certeza, assim, ainda do que tinha lido. Então, eu acho... acho não. É um livro que mexe com você no sentido de que você termina e diz... Pera lá, o que foi isso? Você meio que fica se questionando. Fica ecoando, assim, né? Gostei e não gostei. É o que foi e o que não foi, né? Porque eu acho que tem livros, tem leituras que você faz que não dá para resumir nessa coisa gostei ou não gostei, sabe? Você precisa ir depurando mesmo, assim, precisa ir saboreando, e aí a coisa vai, entendeu? É igual quando você come uma comida que você nunca comeu e tem um sabor, sei lá, exótico para você, que você diz assim, não é ruim nem é bom, mas não sei ainda muito bem, que você precisa apurar um pouco o paladar. Uma buchada de bode comeu umas 17 vezes. E Deus me livre, não como nenhuma. Mas enfim, nesse ponto Oxe, sou então, muito pouco nordestino. Você tem que apurar, porque depois de um tempo... Olha, nem buchada, nem fígado eu consegui apurar, mas... Eu sou do mesmo jeito. As únicas duas coisas que eu não como. Pois termine de falar que eu tenho uma pergunta para Elis. Não, pode perguntar já. Eu queria perguntar a ela, eu quero que vocês comentem também um pouco depois dessa coisa do estilo, enfim, dele, mas assim, tu lê e relê o diabo desse livro toda a vida aí, né? Uma coisa que você realmente fala, né, online, que você gosta muito, que você ama muito esse livro. Eu queria que você dissesse para quem tá nos vendo e ouvindo, assim, por que Pedro Páramo é tão importante para ti, né? Porque eu acho que quando a gente é apaixonado, eu acho que a gente tem algumas paixões literárias, assim, né? Quem acaba lendo também muito e tudo mais, tá sempre tentando encontrar alguma coisa que nos deixe fora da margem, né? Então, assim, por exemplo, eu tenho livros que são assim para mim, por exemplo, Crime e Castigo, Memórias do Cárcere, Fluxo Floema, o Alba, da Euridice, enfim, tem alguns livros assim. O Pedro Páramo eu acho que é um dos mais para tu, né? Eu queria ouvir de tu, por quê? Que aí a gente escuta o que é que tem de bom. Rapaz, a primeira vez que eu li Pedro Páramo, ele passou muito batido pra mim, assim. Eu li, mas eu tinha sei lá, uns 8, 9 anos atrás, eu tinha um projeto pessoal meu, não tinha nem Instagram ainda, que eu queria ler livros de toda a América Latina, pelo menos um de cada país. E aí, do México, quando eu pesquisei, eu nem conhecia o Juan Rulfo, não sabia nem quem era. Olha aí. Quando eu pesquisei, apareceu lá, Juan Rulfo, Pedro Páramo, não sei o quê. Aí eu, vou ler. E aí eu comprei o livro nessa edição aqui. Mesmo que o Ivandro leu lá do Best Bolsa, Isso. Né? A tradução é ótima, então... É do Eric Nepomucemo, né? Também? Isso. E aí eu comecei a ler, eu li a primeira vez e meio que eu fiquei assim, quê? E também segui minha vida, assim, eu não parei muito para pensar nele, não. Foi uma coisa que eu não entendi muito, segui minha vida. Só que aí, quando eu fui ler 100 Anos de Solidão a primeira vez, eu li depois de Pedro Páramo. E aí eu fui pesquisar sobre 100 Anos de Solidão, para mim foi catártico, desde a primeira leitura, aquele final, meu Deus do céu. E aí eu fui ler estudos, artigos sobre 100 Anos de Solidão, e eu terminei encontrando a entrevista, que eu até falei aqui do Gabo, que ele disse que leu e releu Pedro Páramo. Aí eu disse assim, gente, o que é isso? Se esse homem gostou, eu era muito influenciável, né, pelos autores que ainda hoje sou. Se ele gostou, eu tenho que reler, né? Foi que eu não vi. Eu tenho que descobrir alguma coisa, o que é isso? E aí eu fui reler Pedro Páramo, 1 ano depois, 1 ano e meio depois. E aí nessa releitura eu fiquei, gente, pera, é isso aqui mesmo? Tipo, essas frases soltas no meio de um parágrafo aleatório, é isso aqui mesmo que eu tô pensando? E aí eu comecei a ficar obcecada. Eu fiquei assim, e eu acho que antes de paixão veio uma obsessão, que eu fiquei assim, eu quero entender esse livro, eu quero saber falar sobre esse livro. É uma coisa assim doida da minha cabeça, não sigo esse caminho, não. Mas antes de eu me apaixonar por Pedro Páramo, eu fiquei intrigada, assim, gente, não. Porque eu dizia, eu gostei desse livro, e as pessoas, pois, por quê? E aí eu não sabia falar, e eu ficava desesperada. Então, não. Vou entender esse livro. Aí começou essas coisas de releitura.
E aí, só que aí do meio para o fim, de releitura em releitura, de estudo em estudo, coisas, obsessões e paixões, eu terminei me encantando mesmo, que chega um momento, não é combinado, tipo assim, todo mês tal, ano tal, eu vou reler Pedro Páramo. Não é, tipo, eu não tenho uma data. Esse ano eu posso até não reler, dificilmente eu vou, não releia, mas eu tô ali, e aí eu, nossa, que vontade de reler Pedro Páramo, eu pego o livro e releio. É uma coisa assim, uma necessidade que, tipo ondas, ela fica indo e voltando. Ainda não chegou esse ano, mas eu acho que logo mais. Mas. Aí você foi fazer a cada segunda leitura e aí se Sim, encantou. e aí a partir da segunda leitura eu comecei a. Primeiro intrigada, obcecada, e agora eu sou apaixonada. E aí, eu meio que tô indo num caminho de assim, a cada releitura eu vou focar em uma coisa. Tipo assim, na do ano retrasado que eu li, eu foquei na Susana San Juan, que é a personagem que o Pedro Páramo é apaixonado. Então eu foquei o livro nisso, nas personagens femininas, a leitura nisso, personagens femininas e na Susana. E aí um ano eu li essa questão do tempo, presente e passado, que é uma coisa interessante, que inclusive em Chão em Chamas, que é o livro de contos do Juan Rulfo, que eu recomendo bastante. É tipo vários Pedros Páramos escritos, assim, é muito bom mesmo. E aí já fica até um incentivo para a releitura de vocês e para a leitura de Chão em Chamas. Toda vez que aqui em Pedro Páramo ou nos contos aparecem coisas com água, chuva, rio, afluentes e essa coisa mais verde, próspera, a gente sabe que é o passado. Então, mesmo que ele não fale diretamente, então ele tem uma nostalgia muito grande do passado. Sim. E isso é do próprio Juan Rulfo, porque a infância dele foi muito até 9 anos de idade, porque depois disso ele perdeu pai, mãe e avó, e aí ficou sozinho no mundo. E aí, antes disso, ele teve uma infância normal, a família dele tinha terras e tal, assim, eles eram uma família, não eram riquíssimos, mas era uma família que vivia confortavelmente, então o próprio Juan Rulfo tem essa nostalgia desse passado que ele traz para tudo que ele escreve, e o presente, como está tudo destruído e morto, e dor, e solidão, e luto, é tudo muito árido, como no começo a gente estava falando, né, que tem essa impressão da leitura ser muito seca, árida, essa coisa muito agreste, até realmente proposital, e tudo, e mesmo quando ele não, isso serve para situar, assim, mesmo quando ele não fale e você fique meio perdido, gente, isso está acontecendo, isso é no passado, sempre que tiver essa coisa de chuva, de água, de rio, a gente sabe que é o passado. E aí essas coisas eu vou, assim, descobrindo porque eu vou lendo artigos de pesquisadores incríveis. E o Pedro Páramo, outra coisinha que você estava falando até da formatação, ele tem não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, esse espaçamentozinho, né, de uma parte à outra. Ah, sim, sim. E aí isso já indica que é uma parte. Existem pessoas que estudam Pedro Páramo nessas partes fragmentadas. Ao todo, eu já contei, são 68, então fica mais fácil para você contar, tipo assim, na parte 51, na parte 42, enfim. Mas não, faz sentido. Para quem está pesquisando, faz sentido, fica mais fácil. Mas é bom também para você entender que existe um salto, existe um término, uma continuidade que vai e volta, existe esse movimento. Então, eu acho assim, é um livro complexo, denso e difícil, mas é um livro que te dá tudo ali, sabe? Tá tudo ali nele. Não à primeira vista, mas tá ali. E eu acho que o que motiva a gente se interessar por Pedro Páramo é que ele é muito intrigante. Eu já vi várias pessoas na internet e também até no meu grupo de leitura, eu disse, gente, a única regra desse clube é que vocês não podem falar mal de Pedro Páramo. De resto, pode falar mal de Cem Anos de Solidão, do Bolanho, Borges, pode meter o pau aí que eu não tô nem aí. Agora, do Juan Eu vou entrar lá e vou dizer isso aí, Pedro Páramo não presta, eu vou sair correndo. Você vai ser lixado. Mas a galera lá do grupo já tá bem ensinada, tá bem... Mas algumas pessoas realmente não gostam, falam assim, fica assim, toda assim, eita, Elis, eu fiquei até assim, não, gente, falo brincando. Obviamente que um livro não vai agradar a todo mundo, isso é impossível. Sim. E realmente tem gente que só não gosta mesmo, né? Sim.
Mas eu acho que é muito isso, assim, eu acho até também estava comentando com o Ivandro, que acho que é um livro que muita gente talvez não goste, porque pura e simplesmente por uma questão estrutural mesmo do livro, né? Porque assim, a gente não está falando muito da história do livro, porque aqui sim, a gente está falando para convertidos ou convertidas, ou pessoas que não gostaram. Então vai lá ler o livro e depois volta aqui para ouvir. Mas você quer resumo? Pergunta o ChatGPT, eu já soltei né? alguns spoilers, então me perdoe. Não, mas aqui não tem isso não, que eu e o Ivandro aqui, a gente, né, Ivandro, a gente fala para convertidos no sentido que a pessoa já tenha lido. Mas eu acho, assim, eu acho que o público em geral, mesmo pessoas que têm lido muito, acabam não gostando de determinadas obras porque também tem um problema. Se lê muito a mesma coisa. E se a gente pegar também a produção, isso dá um episódio pro Ivandro. Aí talvez as pessoas comecem a nos odiar, mas dá um episódio que tipo... a contemporaneidade, partindo até da brasileira, tem sido muita coisa parecida. A gente tem obras que despontam e que saem dali da zona de conforto, digamos assim. Mas é muita coisa parecida, né? Então, assim, quando você pega uma obra dessa, mais antiga, vou colocar antiga, né? Foi na década de 50, né? O Jogo da Amarelinha veio depois, hein? Quem quiser fazer uma relação aí. Mas... Que eu amo também. Do Cortázar. Pois é. Aí eu li faz tempo, eu tenho que reler, que eu não lembro, acho que eu não lembro de nada. Eu li assim quando eu tinha 20 anos, assim, faz 20 anos. Então, eu acho que um livro desse faz com que as pessoas não gostem, assim, sabe? Não... E eu falo também porque, tipo, eu editei um livro que é o Damas da Lua. Acho que o Ivandro já leu, né, Ivandro? Não sei se ele já leu. Não? É um livro que também, ele não é fragmentado. Tem essa dívida. Ele tem várias... Mais uma dívida. É um livro que tem vários narradores e narradoras, tem muitas idas e vindas, e tem gente que não gosta justamente por conta da estrutura, mas o livro é muito bom, né? Então, eu acho que falta muito isso, assim, a rede social ela veio para contribuir, acho que a literatura brasileira ganhou muito nisso. Eu e Ivandro, a gente estava no último episódio, a gente falou, eu acho assim, e os clássicos? Cadê os clássicos? Cadê os influenciadores falando de clássicos? Ah, tem eu, né? Eles vão dizer, claro, tem. Mas cadê? Eu fiquei abismado, eu não sei se vocês perceberam, nos últimos 2 anos, teve um momento que as pessoas começaram a falar do Guimarães Rosa, do Grande Sertão Veredas, como se fosse um lançamento. E eu fiquei assim, o que é isso que está acontecendo? Descobriram a roda agora? Uma capinha com um desenho. tecido. E eu descobri a roda agora. Sim. Lembra? E aí o pessoal começou a ler, e gente que eu achava que já tinha lido... Não tinha lido e tal. Ah, Natan, é um problema? Não, mas assim, é para mostrar como a gente também... A gente quer estar sempre na crista da onda, mas a gente se esquece que essa crista da onda, ela vem de algum lugar, né? Quem Sim. é que... Como disse Elis e como disse Ivandro, quem é que começa um livro dessa maneira? É uma frase curta. Escritores e escritoras morrem para ter essa coisa, porque aprendem nas oficinas e nos cursos que a primeira página, o primeiro parágrafo é fundamental pro editor. Porra nenhuma, velho. Eu quero saber se o que tu vai me entregar vai ser bom. A primeira frase pode não ser boa, mas o que tu vai me entregar na segunda página, se me instigar, tá valendo, entendeu? E uma frase pequena, como você disse, Ivandro, o cara abre diversos problemas que, tipo, quem é, pra onde vou, o que sou, de onde vim, o que vai acontecer, né? Exatamente. Tudo é divino, maravilhoso. Mas sabe o que é, Natan? Eu acho que é outra escola de escrita também. Já que você tocou nesse ponto da escrita, eu acho que é outra escola de escrita. Eu acho que é uma galera que aprendeu a escrever porque aprendeu a ser leitor antes. E aí eles vão lendo, né, vão depurando essas informações e não lendo apenas os clássicos, como vai lendo também o mundo à sua volta. A gente vê muito essa pugência na literatura latino-americana, que é essa capacidade que os autores têm de ler o mundo à sua volta. Eu acho que por isso que a gente cita tanto o Guimarães, você acabou de citar, porque ele faz a mesma coisa. Sim, né? Eu acho que ele está dentro, inclusive dentro dessa geração de autores latino-americanos, porque aí eu vou incluí-lo também nesse meio, que é essa coisa, essa capacidade de ler o mundo, o país que ele tem, esses lugares que ele tem, e ser atravessado por isso na construção da sua própria literatura e da sua própria obra, né? Então eu acho que tem isso, sabe? Não é um autor forjado na oficina, sei lá, do Assis Brasil. Então não tem essa coisa do... Sabe aquele texto que é correto, mas que não empolga? Entendeu? Uhum. Entendeu? Quer escrever bem, né?
É o sexy vulgar, entendeu? Não é o sexy sem ser vulgar, é o sexy vulgar. E olha É o só, padrãozinho. E aí eu não é sei. bonito, mas não É, empolga, entendeu? eu não sei se talvez a Elis vai concordar, mas Elis. Eu acho que a comparação foi horrível, mas Não, mas deu pra enfim, entender. vocês entenderam. Pegando isso que o Ivan tá dizendo, por exemplo, tu acha que o Rufo escreve difícil? Não. Ele, inclusive, na entrevista que ele fala, a única entrevista assim que ele deu filmada, ele escreveu o Pedro Páramo e aí ele diz, não, eu só realmente comecei a escrever quando eu fui editar. Ele queria deixar o mais simples e direto possível, seco, cru, mas não de um jeito assim, frases curtas e pontos finais e uma coisa meio... Não é isso, mas assim, ele queria mostrar, tipo, essa primeira frase do Juan Rulfo não é porque Pedro Páramo é meu livro favorito da vida, não é. Mas para mim é uma das frases mais incríveis para abrir um livro, porque tá tudo ali nessa frase. Tudo, todo o resto do livro tá nessas duas linhazinhas, e eu acho isso extremamente poderoso, e é uma pessoa que realmente estava se preocupando com o que ele estava escrevendo. Ele pode nem ter, viu, Elisa? Ele pode nem ter lido Kafka, mas ele me lembrou muito a precisão de Kafka, porque Kafka tem essa precisão na forma de escrever. O Juan Rulfo era um rato de biblioteca. Ele lia assim, e ele lia livros que ninguém hoje nem ouve falar, assim, de uma galera do interior de um país microscópico da Europa, da Ásia. E é isso, assim, eu perguntei isso justamente pra gente também colocar mais uma vez nisso. É um livro que não tem uma escrita que assim, não é difícil de entender. Não é difícil como Faulkner, por exemplo. Eu acho o Faulkner super difícil. Eu gosto. Muito. E o Juan Rulfo gostava muito do Faulkner também. Então, por isso que a gente, às vezes, tem até uma pegada assim, né, desse fluxo de consciência, por causa desses murmúrios que vão saltando assim na página entre os parágrafos. Eu adoro o Faulkner, mas eu acho muito difícil. Por exemplo, o James Joyce com o Ulisses, eu cheguei até a metade e eu desisti, porque, gente, eu não tô entendendo nada. E aí, eu tava entendendo porque eu tava lendo um guia ensinando a ler Ulisses. Eu disse, não, mas Ulisses, nossa... Não, e isso, assim, eu falei isso de escreve simples, faz essa estrutura maluca, vou dizer assim, faz também com que a gente analise a estilística dele, que consegue repassar muita coisa da narrativa. No começo tem isso, tudo que a gente está falando, tem um final. Eu fiquei pensando se o final talvez não seja por conta disso que muita gente pensa no realismo mágico, talvez. E aí, como uma cena talvez pode minimizar, né? Nesse sentido, como você diz, colocar numa caixinha. Sim. Agora, livro, né? Eu nem acho tanto, viu, Natão, que o final remete ao realismo mágico, por assim dizer. A minha pergunta até para Elis no começo não era nem encaixá-lo no realismo mágico, mas eu acho que ele, assim, a minha ideia era qual é o lugar dele dentro disso, do Pedro Páramo, porque ele me parece apontar elementos que vão ser desenvolvidos dentro do realismo mágico, entendeu? Sim, perfeito. Então é como se fosse uma espécie de livro que deu a fagulha. Ele não é necessariamente do romance, mas ele traz essa fagulha, ele traz elementos que vão ser desenvolvidos, por exemplo, muito mais desenvolvidos pelo Gabo depois do que pelo próprio Rulfo, do que aparecer ali no próprio Rulfo, entendeu? Então, nesse sentido, o lugar que o Pedro Páramo ocupa dentro dessa influência daquilo que a gente vai ver se desenvolver depois dentro do que a gente vai chamar de realismo mágico, entendeu? Mas acho que não é um livro que dá para você classificar dentro disso. Acho que tem diversos elementos ali de coisas muito diversas, né? E que aponta para muitas direções. E eu acho que ele faz também uma coisa que eu acho que é interessante, que falta muito nos livros de hoje, né? Vou colocar assim, vou usar agora essa nostalgia. Mas eu acho que falta um pouco isso, que é essa coisa de ser político sem ser panfletário, né? De ser perfeito. sociológico sem ser palestrinha, entendeu? De ser crítico sem ser lacrador, né? Sem ter aquela frase de efeito tirado da rede social e não sei o quê. Então eu acho que ele tem muito dessa coisa ali, porque tem muita coisa ali,
sabe? Se você vai analisar o livro sob o viés sociológico, o que acaba sendo meu olhar meio viciado, enfim, por conta de estudar sociologia, né? Então eu acabo ficando viciado sempre em perceber esses elementos. Você tem ali uma crítica muito grande, a ideia do declínio da cidade, da construção dos declínios morais. Você tem uma crítica ali muito forte aos costumes, né? Vamos lembrar que ele encontra ali um casal, e só se eu li errado, mas é um incesto que está acontecendo ali. Uhum. Né? E aí você tem toda uma série de problemáticas? Não diria que de problemática, sabe, Nathan, mas de uma coisa mesmo, de uma composição cultural de um povo que é extremamente diverso, que tem origens muito diversas e que vai se encontrar em Comala, né, muito dentro dessa coisa das crenças religiosas, que está muito presente ali no Enxeria, né, que é o padre, da coisa, por exemplo, política mesmo, que aí você vai ter ali dentro a questão da revolução. Então, é como se Comala fosse uma espécie de microcosmo do próprio México, de construção de quem é o mexicano. Então, de uma certa maneira, o nosso protagonista, né, ele não está só buscando o pai dele, não está só buscando Pedro Páramo. De uma certa forma, ele está buscando o próprio México. Então, de certa maneira, você começa a perceber isso. Os conflitos, as fusões, né, a mestiçagem, a miscigenação, a construção de elites políticas, o declínio dessas elites, o declínio econômico, a manipulação dos poderosos sobre os mais pobres. Né? Então você vai vendo isso. Tem uma hora que é muito engraçado, porque o cara ele vai com os soldados e ele fica de um lado, e daqui a pouco ele volta para consultar o Pedro Páramo e pergunta, mas eu vou... Aí o Pedro Páramo diz assim, mas você não estava com o Vila? Aí ele diz, não, mas aí ele agora está não sei o quê. Eu vou ficar com o padre, porque pelo menos a gente tem a salvação garantida. Né? Então, é muito engraçado como você... Para eles, tanto faz para que lado politicamente ir, porque, de uma certa maneira, os poderosos batalham, usam o povo, mas somente para atender os seus próprios interesses. E, no fim das contas, o povo continua na merda. Então, meio que é isso que vai dizer. Não importa qual é a revolução. Isso tá lá, cara. Isso, ele tá dizendo isso. É muita coisa. Mas sem escrever uma linha sequer sobre isso. Entendeu? Então, ele constrói as situações, ele vai construindo ali os diálogos muito ricamente, e deixando muito cifrado, muito por trás, outros elementos que estão acontecendo para além daquilo. Então, e essa capacidade que eu acho que é incrível, sabe? De você retratar um tempo de forma atemporal, sabe? Não colocando dentro de uma caixa. Então, você percebe essa angústia, você percebe que isso está lá, você percebe essas contradições do México em si, sem citar a palavra México em um único momento, sabe? Sem citar nada. Então, isso eu acho que é fantástico, isso. E por isso que aí eu reforço a ideia do que o Calvino fala do que é um clássico. Sem dúvida nenhuma, você termina de ler o Pedro Páramo e você diz, isso aqui é um clássico. Isso aqui eu sei que se eu voltar... Isso aqui eu sei que se eu voltar, eu vou ver outras coisas a mais, entendeu? Se a gente deixar ele vai até amanhã. Não, cara, mas é porque assim, a gente vai conversando sobre o livro vai... Não, mas deixa eu te dizer, a Eli já acredita que tu gostou do livro, moço. Será que eu gostei mesmo? Não sei se eu gostei ainda. O homem se empolgou, foi embora e disse, pronto, eu gosto assim, de gente que se empolga falando de livro. É por isso que eu não fico falando assim muito, porque se deixar 2-3 horas. Mas a gente tava aqui, era pra falar. Mas enfim, já vai dar quase 1 hora que a gente tá falando sobre Pedro Páramo. E é muito curioso mesmo, assim. Eu acho que vocês tiverem mais alguma coisa pra falar, vamos falar agora. Pra gente. Não, já falei tudo que tem que falar. Já gastei o meu tempo. Só porque o Ivan tava falando e eu lembrei dessa questão da política e o social. Sim. Que o Juan Rulfo perdeu a família dele para a Revolução Mexicana, né? Uhum. E logo depois, o pai e a mãe, e logo depois ele perdeu a avó para a Revolta Cristeira. Então, essas revoluções tiveram
A revolta cristeira é a que está sendo retratada no livro, ele não nomeia isso, mas é a revolta cristeira que realmente aconteceu no México. E um fato curioso é que nessa época, na literatura mexicana, na produção intelectual, não só na literatura, eles estavam num movimento muito forte, promovido e patrocinado pelo governo, do nacionalismo, de exaltar o México e, enfim, fazer esse movimento de exaltação nacional, esse patriotismo. E o Juan Rulfo, ele foi meio contra a maré. Total que a primeira leva de livros que ele imprimiu foram 500, que ele imprimiu do bolso dele mesmo. Ninguém queria o livro, ele saía dando para os amigos que ninguém queria, porque a moda da época era justamente exaltar o México e a cultura mexicana, e Pedro Páramo é basicamente esse oposto, né? Ele está falando sobre essas mazelas, não só mexicanas, mas mazelas que, enfim, a gente consegue universalizar, mas ele está meio que mostrando a realidade do povo. E a galera não gostou tanto, assim. Por isso que ele foi meio que barrado no início. Só quando o livro dele foi para a Alemanha, que lá a galera começou a gostar. E, ei, voltou, que é isso? E aí voltou e começou a fazer sucesso no México. E a gente achando que só no Brasil que precisa da validação estrangeira. Só outra coisa para fechar, juro. Nada, pode ficar à vontade. O Juan Rulfo, ele era fotógrafo. Ele foi muitas coisas. E fotógrafo era uma delas. Ele trabalhou com muitas coisas bem aleatórias. Mas ele adorava fotografia. E aí, eu tava falando pro Ivandro, antes da gente começar a live, que saiu o filme, né, de Pedro Páramo. Tem um filme da década de 60, que eu adoro, tem disponível no YouTube completo. Eu acho incrível aquele filme, assim. É bem diferente desse atual, a pegada. Mas esse novo também eu gostei muito, porque eles se preocuparam em deixar, tipo, a primeira frase do livro está no filme. E os primeiros 5 minutos do filme, eles reproduzem 4 fotos icônicas do do Juan Rulfo, que ele fez. São fotos famosas, que enfim, rodam aí no Google. E aí você percebe que eles tentaram, sabe, eles tem umas muito parecidas, assim, que quando eu assisti, eu fiquei, ai meu Deus, que coisa linda. Eu fiquei muito feliz. Porque a fã aí, mano. É um cuidado, é uma sensibilidade muito grande. Então, já deixo a recomendação. Assistam o filme, porque sim. Tem um cuidado, sabe? E tem também... Tem Pedro Páramo, que é o romance, os contos, que é Chão e Chamas, e tem um, entre aspas, romance chamado O Galo de Ouro, que na verdade era um roteiro de cinema, era para ser um filme, foi escrito para ser um roteiro. O Juan Rulfo morreu, acharam esse roteiro e aí adaptaram para ser um romance, que é bom também. Não é como o Pedro Páramo, mas é bom também. Então tem essas 3 coisinhas aí para vocês consumirem. Olha aí. Tá bom para você, Ivandro? Tá ótimo. Esse do Galo eu tenho. Acho que foi o primeiro eu não tenho, livro não. que eu comprei do Eu vou atrás desses Rulfo, livros. Mas tá aqui bonitinho, guardadinho, nunca li. Vou atrás desses Leia, livros urgente. Você vai sentir, assim, ares de Pedro Páramo, porque é tudo, enfim. E ele só escreveu praticamente esses 3 livros, né? Foi um de contos, um romance e esse póstumo. Foi só isso. Numa entrevista, as pessoas diziam, quando o Pedro Páramo explodiu, cadê o próximo romance? Cadê o próximo romance? E ele diz assim, eu tinha asas e vocês cortaram, então agora vocês não vão mais me ver voar. E ele simplesmente nunca mais escreveu nada. Faz sentido, viu? Drama Queen, mas imagina tudo bem. a pressão. Não, ele era muito dramático, assim, ele não falava com ninguém, ele era muito... A única coisa do Juan Rulfo que eu ainda não li, porque eu não consegui comprar ainda, é um livro Cartas à Clara, que são cartas que ele trocou com a esposa dele, que a última edição que eu vi estava uns R$1.500. Jesus. Enfim, não tem mais. E aí não, gente, gosto muito, mas tudo tem limite. Talvez, não sei. No dia que eu encontrar uma mais em conta, eu compro e aí eu fecho minha coleção de escritos do Juan Rulfo. Pois tá aí, nem sabia desse, dos outros dois sabia desse. Eu achei aqui por R$595. Uhul! A partir já diminuiu. de 595. Manda o link que ela vai comprar agora.
Quem quiser me dar de presente, estou aceitando. Meu aniversário é em outubro. Pronto, já pode comprar parcelado e mandar pra ela só em outubro, pra matar ela na unha, assim. Já comprei, tá aqui. Pois bom, gente. Era pra ser curto, mas a gente nunca consegue, Evandro, infelizmente. Não tem como, né? Pois é. Ainda mais Pedro Páramo. E uma E se fanática. deixar. Fanática Ó, extremista. pro Pedro achei Páramo. uma versão de R$ 154, hein? E é cópia. É hein? minha. É cópia. Achei aqui, não. É Xerox. Tiraram. É Xerox. Segunda edição, RM, 16 de julho de 2024. Mas é em inglês. É uma capa. Não, tá aqui dizendo que é em inglês o 2024? idioma, mas não. É cartas a Clara. Ah. Não, tá Letters to Clara. Ah, a edição em a mulher inglês. quer em espanhol. Ah, rapaz. em inglês, eu quero em espanhol. Ah, não, tá em inglês aqui. Aí você também não contribui, né, Ivan? Pô. Não, eu fui olhar aqui, fui fuçar, né, pra ver se achava. Bom, gente, vamos embora. Que aqui agora é assim, o corte no final é... Tem nem Muito bem. conversa. Corte lacaniano. Tuque. Vê o pensamento, vu. Acaba, né? É igual eu lá no canal, tava acabando os vídeos assim de uma vez e o povo... Natan, faz uma conclusão aí. Eu digo, mas eu faço a conclusão, rapaz. Não, avisa, pelo menos vai acabar. Eu digo, não, aqui o corte é... Mas, Ivan, não tem nenhuma técnica narrativa não na escrita, tipo assim, quando você acaba... Que eu saiba, não. Mas gostei Isso. disso, de acabar assim sem nada. Esse meu contista tá fraco. Tá, eu tenho que ler... Poxa, eu vou Van começar a Hoof. fazer isso agora. Acabar sem nada. Pois aí, Elis, muitíssimo obrigado pela paciência, por ter Eu que aceitado. agradeço. Se as pessoas quiserem mais Pedro Páramo, vão no meu perfil, que lá todo mês tem alguma coisa. Nossa literatura, não esqueçam. E não esqueçam também de compartilhar esse episódio, né? E de fazer o que, Isso. Evandro Menezes? De avaliar nosso podcast Isso, também, né? exatamente. Se você gosta, avalie. Se você não gosta, avalie com 5. E Entendeu? se inscreva no Cinco canal. estrelas. Não tem estrelas. problema se você não Isso. gosta. Isso. Viu? Se inscreva Pra lá. você sentir mais raiva, porque não gostou, bote 5 estrelas. Se você gostou, pra ficar Eu mais também alegre, bote 5 É, estrelas. também acho. Entendeu? É, eu vou botar 5 aqui porque eu não gostei mesmo, só de ruim. Isso. Não gostou? Compartilha com os inimigos. Se gostou, com os amigos. E lembre-se, Olha, o ódio é intenso e movimenta muita coisa, viu? Isso, mais e do que o amor. lembrem-se, são 3 nordestinos aqui, Isso. pelo menos 3 visagens vão lhe visitar. Eu só digo Exatamente. isso. Hoje, se preparem. Uma paraibana, aqui vai ser 2, uma paraibana e uma baiana, né? Porque, enfim, tô dividindo os estados. Tá dividido os estados, né? Tá certo. Pois, gente, até mais. Um beijo no coração de vocês. E é isso. Até. Cheiro no sovaco e até a próxima. Beijos.